Olá, tudo bem, pessoas queridas? Como vocês estão? Tudo na paz de Deus? Hoje eu queria iniciar lendo a Santa Palavra de Deus para haver uma compreensão maior no que a gente vai falar hoje. É no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 20, que fala do rei Josafá. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos, que diz assim a Santa Palavra de Deus. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azoze Tamar, que é em Engi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E pregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E o versículo 20 diz o seguinte: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram Josafá e pôs-se em pé, e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas, e prosperarei. Que maravilha! Você já ouviu falar de batalha espiritual? Você já ouviu falar que até você mesmo refletindo na sua casa, você constata que nós somos seres espirituais vivendo num corpo humano. Então, existe sim esta frase, e ela é notória na vida de todo ser humano: batalha espiritual. O que é isso, Adriana? Meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui, cada ser humano na face da terra com um propósito. Cabe cada um de nós buscar compreender qual o propósito na nossa vida. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, desde pequena, eu sempre quis conhecer mais a Deus. Eu me lembro, pequena, né? Eu sempre quis, assim, compreender. Quando eu olhava para o céu, eu percebia que existia um Deus, além de minha mãe, de meu pai. Não eram cristãos, mas falavam em Deus, exerciam uma fé num ser que é superior. E dizia que esse ser superior era Pai. E eu sempre quis conhecer esse Pai. Então, ao longo da minha vida, eu sempre quis buscar mais conhecer esse Pai. Depois que eu descobri as Escrituras e me converti, eu pude perceber que esse pai se relaciona com seus filhos. E ele deu um manual, né, de como a gente deve viver. E aqui, nessa leitura que eu falei para vocês, eu falei do rei Josafá, que venceu a guerra com jejum, com oração. E ali Deus deu vitória a ele. Deus nos faz compreender com isso que tem lutas na nossa vida que não são humanas, que não são, que vai depender do quanto nós vamos estudar, de quanto temos habilidade para resolver problemas. Tem lutas na nossa vida que nós só vamos vencer através da nossa comunhão com Deus. E essa comunhão,
ela vem com jejum, oração, busca, leitura da palavra. E diz assim, o rei não foi com espada, ele foi com jejum, oração e adoração. Foi interessante que Josafá colocou os levitas, que é da tribo de Levi, que foram separados por Deus para servir ao Senhor no tabernáculo. E ali os levitas iam na frente, adorando a Deus. E ali Deus deu vitória a Josafá, porque ele convocou o povo e todo o povo buscou o Deus de Israel. Nós somos a Israel de Deus, pois todo aquele que busca verdadeiramente conhecer o Senhor enfrenta batalhas espirituais. E a vantagem no reino de Deus é que Deus opera na fraqueza. Quando Paulo pediu para que Deus o tirasse aquele espinho na carne, Deus respondeu para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso está em 2 Coríntios 12, 9. O que Deus quis dizer com isso? Que Deus nos dá o que é necessário para nós enfrentarmos qualquer problema na nossa vida. Então, isso também é na área espiritual. E na área espiritual, você só é revestido quando você nega a sua própria vontade. Adriana, isso não é fácil. Adriana, o que você está falando para mim é muito difícil. Meu amigo, como diz aqui no Nordeste, cocada é doce. Cocada é doce, mas é dura também, né? Rapadura, ela é doce, mas dura. Então, a vida é dura. A vida no mundo espiritual, quando você se posiciona, você fala para o reino do inimigo que você está do lado do reino de Deus. E a desvantagem é que quem tenta controlar tudo acaba com medo e com ansiedade. Então, no mundo espiritual, é você se entregar, é você confessar para Deus a dependência dele. Dizer: Senhor, olha, esta tentação, este perigo que eu tenho que enfrentar, me capacite, me dê a coragem necessária para que eu sobreponha a esse problema e supere isso. Então, é o Senhor que nos capacita, e declarar a dependência de Deus faz com que Ele entenda que nós realmente confiamos nele. Então, posicionar-se espiritualmente. Na batalha espiritual, você tem que agir com sabedoria. Como é, Adriana, que a gente se posiciona espiritualmente? Quando você compreende que existe momentos na vida da gente, você mulher, você homem, que está atravessando um problema familiar, um problema com o filho, com o esposo, com o marido, com a mulher, a esposa do lar. Você tem que entender que o diabo, ele é teu inimigo. O diabo é inimigo de toda a humanidade. Então, ele não sossega enquanto não tirar a paz, enquanto não te afastar do Salvador. Então, ele vai sussurrar no ouvido de quem é mais fraco.
E às vezes esse mais fraco é um familiar teu. É nesse momento que você tem que agir como Josafá e levar a tua família também a fazer o mesmo. Em abrir um jejum, Senhor, eu abro esse jejum em favor da vida espiritual de fulano. Pois jejum, ele é em primeiro lugar para que a gente venha a ter uma intimidade com Deus. A oração faz você destravar todas as bênçãos que estão no reino espiritual, que querem chegar na tua mão. Mas, quando você não se posiciona, você trava o reino espiritual. Lá em Efésios 6 fala especificamente que nós necessitamos de entender o que é 6, o 10 e 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. É uma batalha espiritual, meu amigo. Por que ficar ignorante diante dessas dificuldades? Por que ignorar e pensar que, não, esse meu filho, para ele não tem jeito, ele é desajeitado? Não, existe muitas vezes algo espiritual que você, mãe, que você, pai, tem que impor a mão na cabeça do seu filho, declarar toda sorte de bênçãos na vida dele e repreender o mal. O mal que vem em busca dessa juventude que está precisando ter raízes. A juventude, ela só vai vencer, ela é forte, mas ela só vai vencer quando ela tem raízes, quando ela está com Deus. Então, na batalha espiritual, você, pai, mãe, jovem, criança que já tem entendimento, adulto, ancião, você não está sozinho. Peça socorro a um Deus que tudo pode fazer. Então, quando quem age antes de ouvir, colhe ruína. Tem aqui a desvantagem no mundo espiritual. Isso é uma desvantagem clara. Quando você não tem a iluminação do Evangelho, dizendo para você que como eles enfrentaram, nós hoje também estamos enfrentando. Às vezes a tua guerra é um filho, é um pai, é um marido, é uma esposa que precisa ser liberto espiritualmente. Então você tem que se posicionar como autoridade. Primeiro, consertar seu altar. Segundo, buscar essa autoridade em Deus e repreender todo o mal da tua família. Então, a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor, mas Ele nos capacita como soldados a vencer as batalhas. E é interessante, lá em Romanos 8:37, que a guerra é do Senhor, mas nós ficamos com os despojos. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 8:37. Diz o seguinte, a palavra de Deus é maravilhosa. Diz o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Quer dizer que na guerra que Deus está à frente e te capacita, você fica com os despojos. Você fica com a paz, você fica com a vitória, você fica do lado certo, que é o lado do Senhor.
Então, não seja ignorante, meu amigo. Existem guerras que você não vai vencer na força do braço. Existem guerras internas, principalmente as internas, onde a tua vontade quer prevalecer. Mas você tem que parar e refletir que isso é guerra espiritual. Porque a vontade do Senhor é mais excelente. Porque qualquer vontade que fira a aliança que nós fazemos com Deus, com a família, isso não vem de Deus. Essa é uma batalha que o diabo está gerando e precisa que você vença. Então, como é que a gente vence guerras? Fugindo da aparência do mal. Se você vê que o mal está na sua frente, você desvia dele. Se você precisa encarar e ter coragem de enfrentar aquele mal, você tem que se revestir da armadura de Deus. O capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito e calçada com o evangelho da paz. Por quê? A gente não pode ser ignorante com relação a isso. Nossa postura tem que mudar. A nossa postura não é força no braço, a nossa postura é rosto no pó, é oração, é jejum, é declarar totalmente a dependência do Pai. Então, se você hoje, meu amigo, ainda não tem essa aliança, não tem Deus como teu Pai, você precisa consertar o seu altar. Entra no teu quarto, faz uma oração, busca uma igreja cristã que tenha a santa palavra de Deus como regra de fé e prática. E você vai compreender o quanto Deus tem para a tua vida e o quanto Deus te capacita para vencer as batalhas espirituais. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, gratidão, meu Deus, pela tua palavra que liberta, que socorre, que ilumina a nossa vida. Oh, meu Deus, eu estou com o coração transbordando de alegria por essa oportunidade de evangelizar, de dizer para essas pessoas que tu és a solução dos problemas dela e que em ti, Senhor, encontramos paz, encontramos contentamento, encontramos tudo o que necessitamos, Senhor, para ter uma vida plena e de felicidade. Sabendo, Senhor, que tu escuta e responde às nossas orações e que maior o que está em nós do que o que está no mundo, já enchemos nosso coração de gratidão. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Compartilha essa mensagem, multiplica para outras pessoas. Tem uma pessoa que está necessitando de um socorro e de compreender o que é batalha espiritual. Tenha um excelente dia.